Oi pessoal, meu nome é Eduardo e hoje vamos dar continuidade a uma aula do sexto ano, né? A unidade 5. Então vamos lá na página 152. Então nós podemos observar aqui já coesão textual e o uso de pronomes. Então é necessário que vocês do sexto ano tenham alguma noção já do que seja pronome, pelo menos os pronomes pessoais, né? Quais são? Os pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, certo? Então você já tem que ter essa noção de pronomes, primeiro de pronome pessoal, para nós começarmos já a trabalhar o que? Outros tipos de pronomes, certo? Então vamos lá. Na página 152, a gente vai começar a ver coesão também, que o que seria essa coesão? Não é? Seria basicamente a ligação que existe entre as palavras. É quando a palavra ela vai fazer o quê? Se ligar a outra para formar um conteúdo, para ter o quê? Uma ideia. Professor, eu não compreendi. Por exemplo, quando eu digo assim, eles estão assistindo às aulas. O que eu fiz aí? Eu juntei diversas palavras, né? Eles estão assistindo às aulas. Então eu fiz o quê? Uma junção de palavras, né? E no final você pôde compreender o que se trata. Não é verdade? Você compreendeu essa minha frase. Então fiz o que? Uma coesão, né? Aí uma ligação de palavras. Nós podemos ver aqui na primeira questão é o que? Releia este parágrafo do relato das irmãs Klink, aquelas que nós comentamos da viagem antártica, junto com os pais, né, as três irmãs. Essa aqui que realmente o livro ele retoma. E observe a palavra destacada. Aqui vocês vão observar um trecho e tem a palavra aqui destacada. Eles, não é verdade? Então nós vamos ler aqui, ó. Quanto mais nos aproximamos da Antártica, maior é o número de icebergs. Eles vão surgindo com formatos e tamanhos diferentes. Então esse eles aqui, não é verdade? Ele fez o quê? Ele apareceu aqui, como vocês podem ver, não é? Substituindo que palavra? Icebergs, não é? Eles vão surgindo. Eles quem? Os icebergs. Logo, o que apareceu aí? Houve uma coesão, o pronome pessoal eles apareceu para não haver o que? A repetição do substantivo. Qual? O iceberg. Então, no caso, se fosse falar assim, quanto mais nos aproximamos da Antártica, maior é o número de icebergs. Os icebergs vão surgindo. Observou a questão da repetição próxima? Isso não é interessante. É nesse momento que nós vamos o que? Fazer a utilização de pronomes pessoais para substituir alguns substantivos. Nesse caso, ele substituiu a palavra iceberg, não é verdade? Então ele fez o que? Houve uma coesão, não é? Uma coesão a fim também de fazer o que? Evitar repetição. Por isso foi utilizado o pronome eles. Se eu falasse assim também, Janaína chegou em casa, certo? Ela falou com a mãe. Poderão observar que esse ela foi só para eu não repetir a palavra Janaína de novo. Janaína chegou em casa. Janaína falou com a mãe. Não é necessário. Então, esse pronome, né, pessoal, no caso ela, que eu utilizei na frase como exemplo, faz o que? Ele aparece ali, ele está presente ali para evitar a repetição do substantivo Janaína. Ok? Então vamos lá. Item A da primeira questão da página 152. Converse com os colegas e responda. Já sabe, né? Houve questões assim, né? Houve uma questão dessa forma de conversar, não é necessário, nem pode. Então, vocês vão somente responder essas questões consigo mesmo. Item A. A palavra destacada é eles. Faz referência a outra palavra já utilizada nesse trecho? Vocês vão dizer só sim ou não. B. Que expressão escrita depois de eles está relacionada com essa palavra? O que você observou para responder essa questão? Aí vocês vão observar o quê? A questão do verbo, não é que ele vai se adequando de acordo com o pronome. Né? Eu não posso dizer eu vou surgindo. Não, eu vou surgindo. Ele vai surgindo. Eles vão surgindo. Então eu vou ter uma concordância, certo? Na segunda frase, aliás, na segunda questão. As frases a seguir são sobre o trecho que você leu na atividade anterior. Esse trecho aqui que eu estou destacando para vocês. Copie-as no caderno e complete-as. Para não repetir a palavra, usou a palavra que eu acabei de falar aqui para vocês. Essa palavra liga o nome, como se diz na sequência, a respeito das pedras de gelo
tudo está nesse trecho, também com o que eu comentei para vocês, né, oralmente. Terceira questão, existe o que aí? Né, uma tirinha, vocês vão responder essas questões aqui, aliás, a esses itens, de acordo com essa tirinha, nessa terceira questão da página 152. Na 153 tem uma pequena leitura que vocês devem fazer, e na 153 aí sim, começa de fato com esse conteúdo pronomes pessoais, certo? Que já é o que? Um outro conteúdo, né, que nós vamos ver no sexto ano, certo? Ok? Até aí, até aqui, tudo ok? Vamos continuar. Então aqui nessa primeira tirinha tem assim: trabalhei a vida inteira e hoje posso dizer, eu consegui. Correção, nós conseguimos. Até aí você compreendeu, né, essa tirinha? Primeira questão da página 153. Professor, perguntas? Não. Sempre, somente respostas. Nessa tira, H fala, eu consegui. Porém, ele não diz o que conseguiu. Pela letra da tira, você pode descobrir a que ele faz referência, você consegue saber a que ele está fazendo referência, ele conseguiu o quê? Você consegue identificar o que ele conseguiu só por essa frase? Depende de você, né? Depende da sua interpretação, depende se realmente a tirinha passou essa informação, sim ou não. Segunda questão. No primeiro quadrinho da tira, H refere-se a uma ação que, segundo o personagem, ele realizou. Por isso, usa o pronome eu. Por quê? Porque foi ele que realizou. Então, por isso ele utilizou o quê? O pronome eu. Trabalhei a vida inteira e hoje posso dizer eu consegui. Aí vem a pergunta. No terceiro quadrinho, no entanto, Helga, né? Ou Helga, normalmente é Helga, a mulher de H faz uma correção. Nós conseguimos. Responda. O que ela espera com essa correção? Porque o que ela espera com essa ideia de nós? Né? Ela tirou o pronome eu, que ele usou, e botou o quê? O nós. O que ela espera com essa correção dele? Ok? Na página 154. Continuando, né, com os pronomes, o uso de pronomes nas questões 4, 5, 6. Professor, na 7, pode fazer no livro? Item A? Pode, tem espaço para isso. Não tem problema. Na página 155, ele faz o quê? O livro, né? Vamos trabalhar com os pronomes pessoais ainda. Porém, os pronomes pessoais eles podem ser classificados em pronomes pessoais reto e pronomes pessoais oblíquos, como nós podemos ver na página 155. Observem. Pronomes pessoais retos, da primeira pessoa do singular. Eu, né, o pronome pessoal reto, que nós mais utilizamos. Os oblíquos, me e comigo. Segunda pessoa singular, tu, você. Ti, né, ti, contigo. Se, consigo, lhe, o a. Terceira pessoa singular, ele ou ela, oblíquo, se, consigo, lhe, o a. Primeira pessoa do plural, já não é mais singular, já é do plural. Nós, nos e convosco, conosco, perdão. Segunda pessoa do plural, vós, vocês. Vós, vos e convosco. Vocês, se, consigo, lhes, os, as. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Se, consigo, lhes, os ou as, os oblíquos. Então vamos observar aqui. Os pronomes você e vocês são empregados em grande parte do Brasil como segunda pessoa. Não é verdade? Observe. Tu te lembras da tua infância? Você se lembra da sua infância? Você pode observar que nós utilizamos mais no nosso cotidiano mais essa segunda frase, mais essa segunda forma. Você se lembra da sua infância, não é verdade? Pelo menos aqui em Fortaleza nós utilizamos mais dessa maneira, do que tu te lembras da tua infância, não é verdade? Até nós podemos perceber que muitas pessoas não fazem o quê? As concordâncias necessárias. Como no caso, tu te lembras. Muitas pessoas quando vai utilizar o tu, falam como? Tu lembra? Somente. Não é tu lembras? Não. Né? Apesar de que o ideal é lembras. Tu lembras. Tu te lembras. A gente fala como? Nós, da população, sociedade, de forma geral. Óbvio, é claro que vai existir alguma pessoa que vai falar da maneira, né, gramatical correta. Claro, isso é coisa lógica. Porém, a grande parte, a massa da população, o geral, não vai utilizar mesmo concordando, verbo com pessoa, porque vai utilizar mais a linguagem informal do que a linguagem formal. Mas voltando para o caso aqui de pronome, vocês podem observar o quê? Que o ti
TE foi utilizado o quê? Junto com o pronome pessoal tu, não é verdade? Já tá bem aqui, ó. Tu utilizou o quê? O ti, né? O ti com E. E o você utilizou o quê? Ó? Você utilizou o si. Si com E, não é verdade? Ó? Si, você, ti, tu. Pronome pessoal reto de acordo com o seu oblíquo. Observe também que o pronome si, do caso oblíquo, corresponde também à terceira pessoa. Bem aqui, ó. A terceira pessoa. Dessa forma, os verbos que se referem aos pronomes você e vocês são empregados na terceira pessoa. O que quer dizer aí? Que nós vemos que o tu que é a segunda pessoa, não é verdade? Porém, nós também utilizamos você como segunda pessoa, porém, com o verbo conjugado em quê? Na terceira. Professor, não compreendi. Vou falar. Por exemplo, a gente perguntar se alguém é professor, né? A gente fala assim, ó, você é esse professor? Não, nós fazemos o quê? Você é professor. Nós utilizamos o pronome você, direcionado a uma segunda pessoa, porém o verbo está em terceira pessoa. Ele ou ela é, você é. Não é verdade? Nós não falamos assim, você és. Não, nós falamos você é. Isso que o livro estava explicando na página 155, bem aqui no final, sobre pronomes. Então vamos continuar. Na 156 vimos uma coisa assim bastante interessante, porque nós já vimos em variação linguística, não é verdade, bem no início do ano, sobre o quê? Que existe o quê? Uma variação regional, variação sociocultural, e aqui nesse caso nós vamos ver a expressão agente. Nós utilizamos muito essa expressão agente no lugar do pronome pessoal nós, não é verdade? Nós vamos, a gente vai, não é assim que a gente comenta? Olha, acabei de utilizar a gente. Então, nós fazemos muito essa troca, a expressão a gente pelo pronome nós. Isso é muito visto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, vamos continuar. Aqui na página 156 ele bota um poema, como vocês podem ver, chamado Fome Come, que apresenta essa expressão agente, que ele quis o quê? Só ilustrar para o aluno a questão do que? Do pronome, né? Ou seja, da expressão, aliás, agente, ao invés do pronome nós. Perceba que o agente ele é muito mais informal e o nós ele é o que? Ele é mais formal. Nós estamos, a gente está. Nós falamos assim, a gente está cansado, nós estamos cansados. Percebeu? Olha a diferença do uso do nós e olha a diferença da expressão a gente. É isso que o livro quer mostrar, ele quer mostrar para vocês nesse instante, nessa página 156, colocando a expressão a gente em um poema. E na página 157, aqui bem no topo da página 157, continua falando ainda sobre esse poema. Aqui na página 157, pronomes pessoais oblíquos, como nós vimos naquela tabela anteriormente. Aqui do pronomes você e tu, que eu acabei de falar para vocês, a questão da concordância verbal em relação ao pronome você, que nós utilizamos o que? Na terceira pessoa do singular, o verbo, por exemplo, tu és, você é. Percebeu? O você ele se refere a uma segunda pessoa, porém utilizamos verbos na terceira pessoa. Então é isso que está mostrando aqui na página 157 e na página 158, usos mais formais dos pronomes pessoais, como eu acabei de falar para vocês, não é? Só que aqui eles vai colocar o que também? Exemplos, de ser o que? Uma linguagem informal e uma linguagem formal, comparando esses tipos de linguagens. E é isso que nós vamos ler, e comentar e explicar agora para vocês na página 158, bem no final. Página 158. É bom que vocês também acompanhem. Vamos lá. Algumas formas de utilizar os pronomes pessoais são mais comuns na linguagem formal, como eu falei para vocês, exemplificando o uso do nós e a expressão a gente. Ao passo que outras são mais utilizadas na linguagem informal, ou seja, coloquial, que seria qual? Aquela que nós utilizamos no dia a dia, juntamente com os familiares, com os nossos colegas, seria a linguagem informal. Então vamos lá, vamos analisar. Primeiro exemplo. Eles vão deixar os pinguins expostos. Na linguagem informal do dia a dia, como é que nós diríamos essa frase aqui? Eles vão deixar eles expostos. Mas como seria na linguagem formal? Eles vão deixá-los expostos. Observou? Eles vão deixar os pinguins expostos.
Ok. Na linguagem informal do dia a dia, conversando com o colega, conversando com a mãe, com o pai, com o irmão, eles vão deixar eles expostos. E quando você quer ser mais formal, eles vão deixá-los expostos. Aqui, seguinte, outro exemplo. Não conheci as irmãs Klink. Ok. Linguagem mais informal, conversa com os amigos. Ah, eu não conhecia elas. Linguagem formal, não as conhecia. Observou a diferença entre a linguagem informal e a linguagem formal? É isso que o livro está comparando com o uso dos pronomes, não é? A linguagem formal e a linguagem informal. Observando aqui na página 159, ainda da unidade 5. Os pronomes pessoais do caso oblíquo também indicam pessoas do discurso e podem ser usados para eliminar repetições excessivas em textos. Isso é utilizado, é importante, por quê? Porque quando você começa a repetir palavras no seu texto, ele fica enfadonho, fica cansativo para quem está lendo aquele seu texto, para quem está analisando aquele seu texto. Vai tornar o quê? A pessoa que está lendo vai imaginar, essa pessoa que escreveu esse texto não tem vocabulário, porque ele repete constantemente a mesma palavra, o mesmo vocábulo. Isso nós vamos ver aqui na página 159. Vamos ler aqui esse exemplo da 159. O primeiro. Luana devolveu o livro das irmãs Klink ontem. Até aí tudo tranquilo, o livro. Só depois percebi que o livro estava um pouco rasgado. Achei melhor encapar o livro e guardar o livro, pois é um livro de que gostei muito. Percebeu? Observe aqui a repetição da mesma palavra. 1, 2, 3, 4, 5 vezes a palavra livro. Vamos observar aqui outro exemplo. Com o emprego de pronomes, como é que essa frase fica? Com o emprego de pronome. Luana devolveu o livro das irmãs Klink ontem. Só depois percebi que ele estava um pouco rasgado. Achei melhor encapá-lo e guardá-lo, pois é um livro de que gostei muito. Vocês puderam observar que houve uma melhora em relação ao livro, em relação à escrita, do que ficar repetindo a mesma palavra. Foi utilizado o que aqui? Pronomes, como no caso ele, lo, não é verdade? Para quê? Para tentar evitar a repetição da palavra livro. E de fato evitou. E ficou melhor a leitura. Continuando. Repare que esses pronomes são alterados quando empregados com as formas verbais. Em encapá-lo e guardá-lo, o lo é o pronome pessoal o, que ao se juntar a uma forma verbal, ou seja, ao se juntar ao verbo, né, verbal terminado em R, que é encapar, guardar, ganha a letra L, para que haja adequação sonora. Vamos lá observar isso que foi dito no livro em um exemplo, que fica melhor para você, aluno, compreender. Encapar o livro. Na linguagem formal, é encapar ele. Uso informal. Como seria o uso formal, utilizando o pronome lo? Encapar mais o. Vocês puderam observar que aqui fala o quê? Ó? Terminado em R. Está aqui, ó. Encapar, não é verdade? Termina em R. Depois, ó, eu fiz a substituição de ele por o, não é verdade? Para ficar uma melhor sonoridade, foi colocado o quê? Uma adequação. Então foi utilizado o quê? A letra L. Encapá-lo. Não encapar ele. Encapá-lo, que é a linguagem formal. Outro exemplo. Vender as laranjas. Vender elas. O uso informal, como nós ouvimos diariamente no nosso dia a dia. Como seria na maneira formal? Vender, ó, terminou em R, as. Vendê-las. Apareceu esse L aqui para ver o que? Uma adequação sonora, né? Ou seja, para ficar melhor de ser falada, né? Da sonoridade, né? Soar de maneira melhor. Por isso foi utilizado dessa forma. Só que isso nós vamos continuar vendo aqui em outros exemplos. Isso ocorrerá sempre que a forma verbal terminada em RSZ. Guardar o livro, guardá-lo. Guardamos o livro, guardamo-lo. A forma, né? Esse está se tornando que incomum. Nós não mais vemos isso em textos. Guardamo-lo,
não é verdade? Desapareceu até o S, não foi aí? Desapareceu o S. Observe que no primeiro exemplo desapareceu o R, nós ainda escutamos, guardá-lo, escutamos normalmente no dia a dia, sim, quando a pessoa utiliza uma linguagem mais formal. Guardamos o livro, guardamos-lo, nós não observamos mais tanto esse registro, não é verdade? Quando aparece o que? O S, né, como ele diz aqui na explicação, ó, R, S ou Z. Ó, apareceu o que aqui? O S. Então, o S aqui desapareceu, não foi verdade? Botou o LO. Só que nós não utilizamos mais, nem vemos mais assim. E aqui, traz o livro, trá-lo. Esse registro tem ocorrido cada vez menos frequência no português do Brasil. Nós também não vemos mais o que? Tanto esse tipo de maneira de escrever e maneira de se falar. Não é mais visto, tá o que? Caindo, tá? Tá fazendo o que? A frequência cada vez menor desse uso. Então vamos continuar. Agora observe esta outra ocorrência. Luana e Carolina perceberam que o livro das irmãs Klink estava um pouco rasgado. Encaparam-no e guardaram-no, pois é um livro de que gostaram muito. Observamos o que aí? Observe, nó, não é verdade? Ó, guardaram-no, encaparam-no, observaram? Então vamos lá. Nesse exemplo, no, esse aqui que está em negrito na frase anterior, é o pronome pessoal o, certo? Ele é o pronome pessoal o. Só que o que ocorreu, o que aconteceu? Ao se juntar com o verbo encapar no plural, com a terminação M, observaram que a terminação M bem aqui, ó, e M bem aqui, ganha o N. Veja no exemplo. Luana e Carolina leram a história sobre a viagem das irmãs. Leram ela, informal, leram-na. Leram a história. Observou por que apareceu esse na? Porque o verbo termina em M. Então apareceu esse N e se adequou. Ó, o A. Tá bem aqui o A, ó, tá vendo? Então foi utilizado esse N para ver o que é uma adequação. Por quê? Porque o verbo terminou em M. Outro exemplo. Encaparam o livro. Encaparam ele. Informal. Formalmente como seria? Encaparam-no. Encaparam os livros. Encaparam eles. Formal. Encaparam-nos. Então vamos lá. Converse com os colegas. Não é necessário, nós não estamos em sala de aula. Como vocês falariam essas frases, por exemplo, em uma conversa com amigos? Aqui basta você responder o quê? Se vocês iriam utilizar na maneira formal ou na maneira informal, certo? Na página 160, continuando, né, com pronomes pessoais, aqui vocês vão resolver essas questões todas, somente respostas, e quando forem o quê? Propostas na agenda da semana. Não é porque eu estou explicando tudo que vocês vão ter que resolver tudo de uma vez. Não. Somente quando vocês observarem na agenda que foi o que? Lançada no grupo da escola. Continuando. 161, somente respostas também. Na 162, nós vamos começar a ver o que? Outros tipos de pronomes. Vimos até agora os pronomes pessoais, pronomes oblíquos. Não foi verdade? Agora nós vamos ver os pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Então vamos observar. Só por essa nomeação possessivo, você já consegue lembrar de uma outra palavra. Qual é? Posse. Meu, teu, nosso. É o que? Ideia de posse. Meu carro, meu celular, minha escola, minha mesa. É o que? Ideia de posse. É um pronome pessoal. Aliás, pessoal consertando, é um pronome possessivo, certo? Meu, minha, teu, nosso, pronome possessivo. Demonstrativo, quais seriam? Pela essa palavra você já consegue também perceber uma outra informação. Você vai demonstrar, vai mostrar uma coisa. Este celular, aquela menina, esta bolsa, demonstrativo. Indefinido, como o nome também já diz, ele não vai definir. Tudo é um pronome indefinido. Você quer o quê? Almoçar o quê? Tem carne, tem feijão, tem arroz, tem macarrão. Quero tudo. Então você não definiu. Você englobou o quê? Tudo aquilo ali. Você quer tudo. Né? Você não definiu. Permaneceu indefinido. Para a pessoa que disse o que tinha, ok. Mas você falou assim, quero tudo. Indefinido. Então na página 163 vocês vão observar o quê? Uma tabela
aqui com os pronomes possessivos, que dão ideia de posse, não é? Que seria aqui, ó, no singular e plural. Singular meu, minha, plural nosso, nossa, né? O nossos, nossas. Segunda pessoa, singular teu, tua, seu, sua. Segunda pessoa, plural, vosso, vossas, seus, né? Suas. Terceira pessoa, seu, sua, singular, plural, seus, suas. Então, observando, plural, nossos, nossas, vossos, vossas, seus, suas, seus, suas. Na página número 4, vocês vão encontrar o quê? Os pronomes demonstrativos. Estes, estas, isto. Esses, essas, isso. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Ou seja, está o que indica a proximidade do ser indicando com a pessoa que fala. Indica que o objeto está próximo, este. Indica que o objeto está próximo da pessoa com quem se fala, esse. Indica que o seu objeto está distante, aquele. Então são o que? Pronomes demonstrativos. Pronomes indefinidos, né? Como a gente já falou, como eu falei, são aqueles que você não consegue o que? Definir, não é? Então aqui existe o que? Uma observação, tem assim, ó. Atenção na página 164. Veja ao final do livro, nos quadros de ampliação de estudos gramaticais, uma relação com pronomes indefinidos para consultar. Então, vocês vão observar o que no final do livro de vocês vai estar lá presente uma tabela com pronomes indefinidos. É bom que vocês consultem para poderem o que? Responder a essas questões, certo? Observe que na página 165 também vai conter o que? Somente questões relacionadas aos pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Pronomes possessivos, posse. Pronomes demonstrativos, está mostrando alguma coisa, vai estar demonstrando alguma coisa. E os indefinidos, como o próprio nome já diz, ele não define, certo? Na página 166 também vai estar lidando com o quê? Com essa questão de pronomes, no caso demonstrativos, indefinidos e possessivos. No final da página 166, nós vamos ver o que? Desafios da língua, ou desafios do idioma, né? Do caso da língua portuguesa. Tem aqui abaixo a acentuação. Sílaba tônica, que aqui na primeira questão vocês podem ver que está em negrito, que é o que mesmo? É aquela sílaba, a sílaba que você o que? Pronuncia de maneira mais forte. É o que? É a sílaba tônica, ok? Então, aqui tem falando de acento gráfico. Acento gráfico é uma marca de escrita empregada geralmente para indicar a sílaba tônica de uma palavra. Aqui na página 166 tem assim: além da mudança de posição da sílaba tônica, observa-se que as palavras foram diferenciadas com uma marca, o acento gráfico. Não é verdade? Que acentos são esses? Nós vamos ver. Na língua portuguesa, há duas marcas de escrita que são consideradas que acentos gráficos, com a função de indicar a sílaba tônica. Qual é? O acento agudo e o acento circunflexo, que se coloca, né, sobre as vogais do acento agudo, em som aberto. Já, pé, avó, café. Então, no café, observaram o que? A sílaba tônica, qual seria a que está acentuada? Fé, café. É a maneira como nós pronunciamos, mais forte. No acento circunflexo, né, que se coloca sobre as vogais para indicar som fechado. Ele fecha o som. Lê, avô, polêmico, câmara. Observaram? Fechou o som, não é verdade? E com isso, vocês vão observar o que? O uso de sílabas tônicas. Na página 167 vai trabalhar com isso também. E na página 168 nós vamos ver o que? Sempre tem, né, o que? Outro texto do mesmo gênero. Qual é o mesmo gênero que a gente está trabalhando, hein? A questão de relato, não é verdade? Então nós vamos ver aqui o que? É o texto comentando ainda, citando aquele texto que nós lemos sobre a visita das garotas na Antártica. E bem aqui na página 169 vemos o que? O diário de uma viagem à Índia. Também existe o que? Aqui todo um relato, né, de uma pessoa que foi a esse país e comentou o que ele passou lá, o que ele viu lá, os hábitos, o ambiente, a arquitetura daquele local, certo, pessoal? Então, nós terminamos a unidade 5 neste momento aqui, que foi relato pessoal.
Creio que vocês tenham compreendido o que é relato pessoal, não é? Que é uma contação, uma narrativa de alguma coisa que tenha normalmente ocorrido com você, né? Como você vai comentar algum aniversário que vocês tiveram quando tinham 6 anos. Vocês vão fazer o quê? Um relato. Vocês vão comentar, né? É um relato que vocês vão fazer. Aí foi utilizado também, foi o quê? Foi estudado o quê? A questão da predominância do relato, né? O tempo verbal, que normalmente nós vemos o quê? É o pretérito, não é? Que seria o que? O passado, porque já é um fato que já ocorreu. Também vimos uma pequena explicação sobre o presente histórico, que é quando nós utilizamos o verbo no presente, porém com fatos que já aconteceram, por qual motivo, por qual objetivo, fazer o que? Trazer a aproximação do leitor àquele fato, certo? Para isso nós utilizamos o presente histórico. Vimos também os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes oblíquos, que tem o que? Tem tabela, né, no livro de vocês, livro didático. Vimos pronomes possessivos por último, quer dizer, vimos o que? Os pronomes indefinidos e vimos o que? Os pronomes demonstrativos. Então, espero realmente que tenha ficado claro essa explicação para vocês, que vocês resolvam essas atividades, certo? Consultando, né, sempre a mim quando tiverem alguma dúvida, porém em horários adequados, certo, pessoal? Tenham o quê? Uma noção de que, vou enviar para o professor nesse momento, ele vai me responder? Pessoal, é impossível responder vocês 3 da manhã, 2 da manhã. Preciso responder vocês em horários adequados, certo? Ok? Até aí tudo tranquilo. Mas se tiver dúvida, pode sim entrar em contato comigo sem problema algum. E nós vamos ficar por aqui, né, no término da unidade 5, que foi o que? Principalmente a questão do relato pessoal. Então, pessoal, sucesso e até a próxima com a explicação da unidade 6. Até mais.